Bom, e aí avançando um pouquinho, a gente separou aqui para vocês também agora 7 dicas, né, do porquê que segurança tem que estar implementada e alguns conceitos que vocês têm que se atentar e a partir de amanhã vocês anotem aí, cheguem na empresa de vocês, cheguem para o time de vocês e falem, olha, a gente está projetando um software, ou a gente está fazendo a manutenção de um software já existente. Será que eu pensei nesses 7 pontos aqui que eu vou mostrar para vocês, desde a concepção do software? Então, desde que o software, alguém teve a ideia do que era para ser produzido, esses conceitos precisam ser pensados. E aí precisam ser pensados como isso vai ser aplicado dentro do teu negócio, dentro do teu software. Tá? Então, citando eles aqui, são coisas até que, mais uma vez, parece simples, né? Mas se você quiser desenvolver um software baseado com teu designer, baseado em segurança, a gente precisa pensar nesses 7 pontos. E aí o primeiro que a gente chama aí é o famoso privilégio mínimo, né? Atribua apenas o nível mínimo necessário de privilégio aos usuários e sistemas para executar funções. Essa restrição aí que a gente fala assim para sempre pensar desse jeito é para limitar danos, né, causados por credencial que é exposta. Então, eu acho que todo mundo que está assistindo já vivenciou ou até mesmo já escutou uma história de um software que foi invadido ou de uma empresa que foi invadida porque uma das credenciais simplesmente saiu, né? Descobriram a senha, seja ele pela técnica que foi. Então, se você deixa essa credencial com privilégio alto na sua aplicação, né? Ela tem que tá muito bem segura. Se ela tiver com privilégio alto, né, dentro da sua aplicação e ela for exposta, o estrago é gigantesco, né? Soma aí, ó. Privilégio alto, exposição e sem inspiração, por exemplo. Pois é, Olha o aí tamanho do... é o desastre total, né? Aí você Exatamente. E o realmente porquê é meio básico, né, falar privilégio mínimo, porque se a sua chave é exposta e o teu privilégio, só que o teu privilégio é mínimo dentro da aplicação, consequentemente a tua aplicação ela vai ter uma chance de reação, vai, eu gosto de dizer desse jeito, né? Então acho que isso é legal. Então, a segunda dica que a gente fala para que toda aplicação seja pensada desde o designer aí é o que a gente chama de defesa em profundidade, né? O que é isso, gente? É implementar as múltiplas camadas de segurança. Então, desde lá do firewall, do WAF, que vai estar lá na tua ponta, na tua infraestrutura, o teu banco de dados está numa rede privada e não numa rede pública, eu não sei, cada negócio é cada negócio, mas isso pode incluir firewalls, autenticação 2 fatores, ninguém criptografia de gosta, dados. todo mundo reclama, mas precisa. Todo mundo reclama, mas Precisa. Então, a gente assim, põe pensem sempre. privado, né, por exemplo, por aí vai. Exatamente. Então, assim, pensem em todas as camadas possíveis. Então, assim, você tem que realmente, o cara que projeta, o arquiteto, o engenheiro, o próprio desenvolvedor, não tem um arquiteto e um engenheiro, eu tenho só o desenvolvedor que coda, não tem importância. Então, o desenvolvedor tem que ter condições técnicas de pensar nessas camadas. Então, conversa lá com o cara de infra, conversa com o cara de qualidade, não sei. É firewall, autenticação 2 fatores, criptografia de dados, são coisas até básicas, né? Mas é importante a gente ter isso muito bem desenhado e não adianta só desenhar, tem que implementar isso dentro do teu software, porque aí você coda tudo bonitinho, cria aquele diagrama maravilhoso de arquitetura, chega na hora de pôr em produção, não tem metade do diagrama implementado, né? E não teve um ciclo de DevSecOps para validar se está implementado ou não. Aí não ou resolve seja, nada. bote o conceito de DevSecOps para funcionar, comunique-se. Exatamente. O cara faz o diagrama bonito, né? O que você falou aí é o conceito de DevSecOps aplicar na prática. Você deu um exemplo prático, comunique-se. Senão, não adianta você conhecer e não passar esse conhecimento para as outras áreas dentro do ciclo de desenvolvimento que vão também fazer parte disso. Não adianta. Exatamente, né? Que eu falo, puta, mas foi invadir, mas poxa, no meu diagrama lá tava lá que ia ter o Fire, que ia ter. Por que não pegou? Aí você vai olhar lá, não tem nada. Eu não vi, ninguém me falou nada. Aí fica aquele jogo de um jogar pro outro e falar, aí nada adianta, aí já deu problema. É verdade. Bom, e aí avançando, terceira dica, terceiro princípio que a gente gosta de frisar aqui dentro da nossa experiência, tem gente que até acha engraçado isso, né? Que eu coloquei, fale com segurança.
Por quê? Gente, não existe sistema que não vai falhar um dia. Isso é fato, não existe. Mas até a falha tem que estar muito planejada. Então, tem que estar com o tratamento de erro correto, tem que estar com todas as exposições, garantir que a gente não vai expor nada dentro de uma falha de sistema. Então, os mais antigos, os mais novos, não, acho que não vão nem saber isso que eu vou fazer, porque eu vou dar. Mas antigamente a gente tinha muita invasão que o hacker ali causava o famoso estouro de memória. Né? Então, o cara ia lá na aplicação, estressava a aplicação, causava estouro de memória. Por quê? A memória, a aplicação não tratava aquilo e ela expunha um monte de dado ali, né? Numa linguagem estranha, mas expunha e ele era dado. Então, o hacker explodia basicamente a aplicação, a tua aplicação expulsava um monte de dados, o cara pegava esses dados, aí a partir da próxima ele tinha condições de invadir, de acessar a tua aplicação com outros privilégios, com outros acessos e pegar o que ele queria. Tá? Então, quando vocês pensarem no desenvolvimento da aplicação de vocês, um terceiro princípio básico é até a falha vocês têm que projetar. Um bom insight para isso aí, para que comece desde o primeiro, do primeiro momento, são os que às vezes tem muito desenvolvedor que não leva muito isso em conta, são os famosos testes unitários. Porque lá você vai testar as falhas mínimas, você vai criar falhas para começar a criar contramedidas para, se falhar com segurança. Começa lá. É isso que ele está falando, começa lá no começo. O teste unitário nada mais é que o começo de tudo isso. Porque você vai fazer, você vai criar falhas para você entender como que aquele mínimo componente vai se comportar para você criar ele mais seguro. Você vê que já começa lá no começo. Isso tem a ver muito com segurança. Mas é teste? Não, tem a ver com segurança também. Tudo aqui não sai de segurança. Exato. Bacana. Bom, avançando aqui nas dicas, aí mais 3 para vocês, 3 princípios básicos que a gente recomenda para todos os nossos clientes, todos os projetos que a gente participa aí de desenvolvimento. A quarta aí é a validação de entrada. Esse aqui também é meio básico, está até um pouco relacionado com o que o Fernando acabou de dizer aí, mais uma vez desde o começo, que é o quê? A gente tem que se assegurar que todos os dados que a sua aplicação vai receber de fontes externas sejam validados e higienizados. Tá? O que isso quer dizer? Isso vai evitar, por exemplo, os famosos SQL injection, né? Os famosos input de informação ali que a gente não trata, o cara imputa lá um código malicioso, o seu sistema não trata isso, e esse trato do teu sistema simplesmente executa um código remoto lá no teu servidor e expõe uma série de informações. Então, validação de dados é um princípio básico, né? De toda a parte de teste, qualidade, engenharia, código que a gente produzir tem que ter esse tipo de validação para a gente evitar essas surpresas desagradáveis aí dentro do desenvolvimento. A quinta aí, antes do pessoal comentar, né? Segurança em todas as camadas. Lá no slide anterior a gente falou também parecido disso, mas mais focado na infraestrutura, no ecossistema da aplicação como um todo. Aqui a gente está falando das camadas de aplicação, de desenvolvimento. Então, assim, a segurança ela tem que ser projetada desde o front-end até o back-end, incluindo, inclusive, bases de dados e o nível de rede que cada uma tem acesso. Tá? Então, isso é muito importante vocês pensarem como eles vão se comunicar. Então, o front-end, geralmente, é o único que deveria estar exposto, né? Mas mesmo a exposição com camadas de segurança ali que a gente falou no item anterior, tá? Mas todo o back-end, toda a base de dados, ela tem que estar controlada, tem que ser pensada como esses acessos vão ser feitos, tá? E aí o sexto item é o que a gente chama de auditoria de segurança regular, porque assim, não adianta a gente projetar um sistema maravilhoso se a gente não monitorar o que está acontecendo nele. Por quê, gente? Tudo evolui. Né? Então, os hackers vão evoluir, os tipos de ataque vão evoluir, os softwares vão ficar defasados, e se a gente não fizer auditorias regulares, a gente não vai entender como que o meu software está se portando a possíveis ataques. Então, implementem métodos de auditoria, de monitoramento dentro do teu sistema, tá? E qualquer falha ou qualquer tentativa de invasão ou de falha, identifique isso através da sua monitoria e já corrija e lance as famosas correções de segurança do teu sistema. E eu falo uma coisa, todos aqueles dados que nós mostramos, eu tenho quase certeza, eu posso falar aqui com muita segurança que boa parte daquilo
foi porque justamente isso não foi seguido. Ou seja, as empresas estão reativas nesse ponto, elas esperam acontecer alguma coisa para ir atrás, aí é tarde. Você tem que prever, você tem que tentar prever o máximo o que você consegue. Como você falou, isso tudo evolui, os ataques evoluem. O que era seguro ontem, hoje pode não ser mais. Então, tem que ter verificações de segurança periódicas, com certeza. É isso aí. Bom, e a última dica aí, o último princípio aí que a gente está trazendo aqui para vocês é a parte que a gente chama de configurações padrões de segurança. Então, assim, não sei milhares de padrões, não sei como controlar, não sei como fazer, existem milhares de modelos, milhares de certificações, né, que ajuda vocês a implementar. O importante é vocês não deixarem de implementar alguma coisa de segurança. Seja uma coisa básica, mas precisa ter. Se o teu software é um software mais complexo, evidentemente que você vai ter outras camadas que você vai ter que trabalhar. Tá? Mas é importante que você adote um padrão de segurança, seja ele qual for, ou mais de um, inclusive, né, e implemente isso dentro da tua aplicação desde o começo. Por quê? Se a gente integra, né, tudo isso, aí quais benefícios eu obtenho, né, se eu pensar nesses 7 pilares, nesses 7 princípios desde o começo do software. Então, o primeiro, que é o básico que toda empresa vai buscar, é redução de custo. Então, assim, corrigir vulnerabilidade na fase de design e de desenvolvimento é absurdamente mais barato do que corrigir após o seu aplicativo ou seu site estiver em produção. Então, poxa, eu levei o site para produção, o prejuízo ali pode ser muito grande. Então, se eu aplico esses 7 princípios, provavelmente eu vou identificar uma vulnerabilidade antes do meu software ou do meu patch, ali, da minha atualização, ir para a produção. Então, isso tem uma redução de custos absurda. Outro ponto, benefício importante aí para a aplicação desses 7 princípios aí que eu quero frisar e depois o pessoal vai comentar, que é o aumento da confiança do cliente. Então, quando eu ofereço um produto seguro, né, desde o lançamento do meu produto, isso aumenta a confiança do meu cliente e, por consequência, a lealdade dele. Ou seja, eu vou me sentir cada vez mais confortável usando aquele software, né, porque aquele software ele atende às funcionalidades do meu negócio, me ajuda no meu negócio e ele também evidentemente, trabalha com as mesmas informações de uma maneira segura, né? Um terceiro benefício aí que eu gosto de citar também, né, que é a conformidade regulatória, né, que a gente fala. Então, quando a gente aplica esse designer dentro das aplicações, eu acabo adquirindo uma conformidade que a gente chama de conformidade antecipada a possíveis regulamentações de segurança. Então, isso evita o quê? Penalidades que no futuro vocês possam sofrer. Então, parece uma coisa besta, mas a gente vê uma série de empresas sendo multadas, sendo uma série de coisas, porque ela não está regulamentada a alguma norma, a algum item específico. Isso, além de causar um prejuízo de clientes, custo para corrigir isso depois, né, gera, inclusive, multas dentro do teu dia a dia, e principalmente dependendo do nível que o teu negócio exige, né? E, por fim, que eu gosto de trazer como benefício a redução do risco na exploração do teu software, né? Então, implementar uma camada de defesa, várias camadas de defesas, reduz absurdamente o risco de exploração de agentes maliciosos, né? Os malwares da vida, uma série de coisas. Aí tá até eu vi recentemente aí o pessoal discutindo bastante que os softwares em PHP estavam sendo invadidos, né? Executando, Israel até conhece mais aí do que eu, deve ter ouvido falar também, que o pessoal estava invadindo através de uma falha do PHP, servidores PHP, e aí invadindo sistemas em PHP, criando usuários, uma série de coisas. Por quê? São os famosos agentes maliciosos. Os caras colocam nisso, pegam uma brecha de segurança dentro de um sistema, e olha que legal não, né? Que triste, mas é legal como esses hackers acabam pensando, porque às vezes não necessariamente a falha está no software que você produziu, mas está no framework ou num framework que você utiliza dentro do teu software, que foi identificada essa vulnerabilidade e o hacker explorou isso para invadir o teu sistema. Então, poxa... Uma versão dele que não é atual, que está desatualizada, às vezes, não precisa nem ser o framework mais novo. Tem muita empresa que usa o framework desatualizado também. A gente volta para as práticas de auditoria, né? Se preocupar em sempre revisar, sempre rever. Então, seja o desenvolvimento, a infra, framework, tudo isso você tem que se preocupar, né?
Isso aí. Bom, partindo aí para os finalmente, então a gente deu a dica aí de design e concepção, agora vamos partir para a parte de ferramentas e ciclo de desenvolvimento. Então, para essa parte a gente deixou aí 2 diquinhas, né, que basicamente você tem que ter. Uma coisa que antes da gente falar que é importante frisar aí para vocês é que está até escrito aí no slide, né, que é prever é melhor do que remediar, né? Então, para quem não tem nada, uma primeira ferramenta, um primeiro designer que você coloque dentro do teu desenvolvimento é importante. Então, divida sempre o seu ciclo de desenvolvimento minimamente em 2 coisas. Então, o primeiro é prática de desenvolvimento seguro. O que a gente quer dizer com isso? O que eu tenho que fazer com isso? Não adianta ter um monte de ferramenta se o meu time de desenvolvimento não aplica práticas de desenvolvimento seguro. Tá? Então, aí você tem vários livros de mercado, vários cursos, vários treinamentos que vão dar essas práticas de mercado para vocês. Tá? Mas um princípio básico é revisão minuciosa de código, os famosos code review. Tem uma série de práticas que você aplica isso. E aí é claro que dentro dessas práticas a gente tem ferramentas que otimizam e automatizam essas revisões para a gente. Mas o importante é a gente ter essas práticas reforçadas no time. Adriano, Israel, Fernando, eu não sei aonde eu vejo essas práticas, por onde eu começo, eu sei que tem várias. OASP. Então, vai lá, entra no site do OASP, tá? Normas, lá, vai lá e baixa essas normas. Lá você vai ter uma série de práticas de desenvolvimento, tá? Que você vai conseguir trazer, né, para dentro do teu dia a dia. Então, isso vai elevar já absurdamente o nível de segurança do teu código. Claro, mas e as camadas de infra de segurança? Legal, isso não necessariamente vai estar no ASP, você vai ter outras recomendações. Mas para a prática de desenvolvimento que a gente está falando aqui para vocês, eu não sei o que aplicar, não sei o que passar para o meu time, não sei o que usar, entra lá no ASP, baixa as coisas. E aí a gente... pode falar, Israel, você que manja bastante um ponto legal ali. O ASP, o site é uma baita fonte, e na verdade é a grande referência para questão de vulnerabilidades e falha de segurança para a maior parte das próprias ferramentas, tá? O ASP já tem, a própria OASP tem os guias, faz os levantamentos anuais e tem ferramentas que ajudam nisso. Mas se vocês procurarem, tem formações aí para vocês apresentarem para os desenvolvedores em relação ao ASP, para entender como que funciona, como é que o pessoal faz o levantamento das vulnerabilidades, como que pode ser contornado. E aí o Adriano citou um pouco antes a questão do SQL Injection, por incrível que pareça, é uma falha super conhecida e ainda é uma que está sempre no topo do ranking ali, entre as maiores falhas durante o ano inteiro. Então é bem importante isso aí. Por incrível que pareça, né? Uma vulnerabilidade já super conhecida, né? Mas que ainda são encontradas em softwares considerados modernos, né? Então, a gente produziu. E o que isso traduz para mim, por exemplo? Que as pessoas que criam um software, e aí criam não só codam um software, tá? Mas em todo o processo, não se preocupam, ou, na maioria dos casos, não entendem disso, não querem saber de segurança, e isso acaba, evidentemente, dificultando todo o processo, tá? Uma coisa importante é que, assim, as práticas, elas estão aí, a gente precisa estudar, precisa aprender. Mas é claro que garantir que elas estão sendo aplicadas, você tem 2 maneiras. Você tem a maneira tradicional e manual, que é bota um desenvolvedor mais sênior, um arquiteto para revisar tudo isso e torce para o cara dominar o assunto e ter muito tempo para fazer isso e validar que o teu código não vai ter essas vulnerabilidades, ou a gente usa as ferramentas, tá? E aí que entra o segundo ponto aqui que a gente gosta de frisar. O DevSecOps, como a gente falou lá na frente, então ele tem as ferramentas. Então, a ideia disso é você definir suas práticas e escolher as ferramentas necessárias que vão trazer para o teu ciclo de desenvolvimento a garantia que essas práticas estão sendo aplicadas, tá? Então, para cada norma ou para cada item de segurança, a gente vai ter N ferramentas que vão ajudar a gente nesse design, nessa concepção, e vão garantir que a gente está publicando um software com isso. Então, a gente cita algumas aqui. Então, o próprio ASP, né, ela tem uma ferramenta que faz uma série de validações do teu código, garantindo que essas normas estão sendo aplicadas ou não. Então, por exemplo, eu posso pôr isso num pipeline, num build, num release da minha aplicação. E antes de publicar,
ter um relatório de vulnerabilidades aí baseado nessas normas da WASP. A gente tem outras ferramentas que não necessariamente a validação, mas que, por exemplo, faz a gestão das chaves, como a gente falou muito lá no começo, um grande problema é essa exposição de chave. Então, por exemplo, um Azure Key Vault, um HashiCorp Vault aí que a gente tem, são cofres de senha que vão fazer a gestão e o acesso a essas chaves são controladas via autenticações totalmente seguras, né? Então, a aplicação não deixa essas chaves expostas. E aí a gente tem uma específico que, inclusive, é um produto aí que a Konya, um produto de serviço que a Konya está trazendo, que a gente chama que é o AppSafe Pro. Tá? Então, basicamente, o que o AppSafe Pro faz junto com todas essas ferramentas de segurança aí dentro do teu ciclo de desenvolvimento? Então, através dele, a gente consegue facilitar a tarefa de manter essa sua aplicação segura desde a base. Então, o que a gente faz? A gente tem uma interface, né? A gente incorpora isso dentro do teu ciclo de desenvolvimento e faz uma análise completa do teu repositório de fonte, da tua aplicação, e essa análise pode ser feita diversas vezes, e a gente indica, né, ou aponta, primeiro detecta, né? Se não detectar nada, a gente não... e não tem... Aí que bom, que não detectou nada, é o ponto positivo. Ou o cara ainda não começou a codificar, ou o cara é muito bom. Então, são duas coisas. Mas, basicamente, o AppSafe Pro, o que ele é? Praticamente, ele varre toda a sua aplicação, tá bom? Em busca dessas chaves, credenciais, tokens expostos. E aí é uma coisa interessante, não necessariamente no código, mas no teu repositório. Porque ele vai analisar, não é o teu código fonte somente, ele vai analisar todo o teu histórico do repositório, para garantir que, de repente, olha, na versão que eu tenho aqui na master, ela não está com a bendita da chave, mas será que ela não está num commit anterior lá que o Fernando fez na aplicação, tá? Então, essa dica que eu deixo para vocês, inclusive eu coloquei um QR Code aí, né, para vocês que quiserem mais informações sobre o AppSafe Pro, tudo bonitinho. Então, basta entrar em contato com a gente, seja aí por telefone, por e-mail ou pelo próprio site aí que a gente tem. A gente vai ser um prazer apresentar, falar um pouco dela para vocês, mas basicamente é isso. A gente varre o teu aplicativo, né, o teu sistema, né, que está sendo produzido, isso em tempo de desenvolvimento, mais uma vez, antes que chegue em produção, e emite um relatório todo detalhado, fazendo todos os apontamentos de onde essa vulnerabilidade está, aonde essa chave está exposta e como você pode corrigir ou evitar que essa chave seja exposta antes da publicação. Então, gente, aquela perguntinha lá do começo, né, como, aonde e com quem está a sua chave, a chave da sua casa, garanta que a chave da sua casa não está na mão errada, né? Ou não está exposta. O famoso, Israel, eu vou sair, eu vou deixar a chave aqui debaixo do tapete. Aí, a hora que você chegar, você pega a chave no vaso e aí você põe. Então, isso não pode acontecer na aplicação de vocês. Então, basicamente, é um scanner, o AppSafe Pro é um scanner, né? Mapeando aonde está a chave da sua casa. Claro, se ela não estiver exposta no tapete, se ela não estiver exposta no vaso ou em qualquer outro lugar do teu repositório, parabéns, né? Sorte sua e parabéns pela concepção, porque provavelmente você aplicou os 7 princípios que a gente colocou lá de designer e isso não está exposto, tá bom? Mas é um assunto super interessante e eu deixo o convite aí para vocês, né? Acessarem o nosso site ou entrarem em contato com a gente para que a gente passe mais detalhes. Eu não tenho dúvida que o prejuízo depois que essa chave é exposta, né? Inclusive a gente tem exemplos de clientes grandes que inclusive o AppSafe Pro ele foi baseado em caso real, né, de clientes que sofreram invasões por causa de exposição de chaves, clientes grandes, prejuízos enormes, e aí dentro do nosso trabalho aí de engenharia de software, de arquitetura, a gente desenvolveu o AppSafe Pro para ajudar nesse ponto específico. Eu convido a todos vocês a acessarem agora aí, né? Nosso amigo Marcos Garcia vai estar lá já esperando para falar com vocês. Então, convite a ser feito e será um prazer apresentar para vocês aí mais detalhes sobre isso. Isso aí. Certo, pessoal? Então, esse era o recado de hoje, né? A gente até avançou um pouco mais do tempo que a gente imaginava. Israel, Fernando, podem concluir aí a visão de vocês e vamos partir para o encerramento aí da nossa live sobre segurança e desenvolvimento de software. Fala aí, Israel.
O recado é simples e objetivo. Se preocupem com a segurança, coloquem isso no seu dia a dia, pensando no DevSecOps como um todo, e isso vai chegar ao envolvimento de ferramentas, que aí uma delas é essa que a gente deixa aqui para vocês pensarem e conhecerem também o nosso AppSafe Pro. Até qualquer hora aí, pessoal. É isso aí, não tem muito mais o que falar que o Israel falou aí. Preocupe-se com a segurança desde o começo. Vocês podem achar caro agora, mas vai ficar caro mais para frente se a coisa não for feita da forma que a gente comentou aqui, se não forem aplicadas essas regras. E aí tem o AppSafe Pro aí para ajudar, mais uma camada nisso tudo aí para ajudar vocês a manterem a segurança dos seus sistemas aí, a segurança da empresa como um todo, a segurança do seu negócio, né? Não da empresa, do negócio como um todo. Então, qualquer coisa, a Conner está aí para ajudar vocês nisso tudo aí. Valeu, pessoal. Isso aí, pessoal. Bom, além do AppSafe Pro, na verdade, não esqueçam, DevSecOps em tudo. Então, o AppSafe Pro está dentro de um processo seguro de desenvolvimento de software. Então, isso a gente pode ajudar vocês também, como processos de ponta a ponta para todas as disciplinas. Obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima. Valeu. Até lá. Valeu.